ficar na mesma página, porque o que aconteceu ontem lá na Câmara, entre o Haddad e os bolsonaristas, foi uma sessão meio novela, meio série, né? É dentro dessa série, né? Que o Brasil vive. Bom, e Haddad, ele foi afiado para essa comissão. E lá atacou, trocou boca, bateu boca com bolsonaristas que tentavam enquadrar. Num dos momentos ali que foi bem forte foi quando ele foi chamado, né? Falaram que que o déficit fiscal é a grande questão. Ele foi questionado pelo deputado Felipe Barros, que acusou o governo de gastar muito e compensar com o aumento dos impostos. Isso é uma coisa que vem aparecendo muito, principalmente nas redes sociais, nas análises, né, de economistas e também de pessoas contrárias ao governo, falando sobre a questão do déficit fiscal do governo Lula. E aí Haddad pegou e falou: pega que o filho é teu, vamos ouvir. O senhor está colocando na conta deste governo, o pagamento do calote de precatórios do governo anterior. Assim, o senhor, não sei quanto o senhor gosta dos livros, mas o senhor está pedindo para eu voltar aos livros, mas eu recomendaria que o senhor se detivesse nos comunicados que a Fazenda faz. Quando a gente paga um calote do governo anterior, se eu colocar isso na conta do presidente Lula, que nunca deu calote, só teve 2 presidentes que deram calote desde a redemocratização, o Collor e o Bolsonaro. Ninguém mais deu calote aqui. Ninguém deu calote. Você podia fazer oposição, podia ser situação, não importa. Fernando Henrique, Dilma, Lula, ninguém deu calote. O Collor deu um calote, quase destruiu aí parte da economia brasileira, e o Bolsonaro deu calote. Aí vem um presidente, paga o calote. Ah, olha o déficit que o presidente Lula fez. Esse déficit, deputado, não é nosso. O filho é teu. Tem que assumir. Tem paternidade isso aqui. Faz um exame de DNA, que você vai saber que o calote, quem que deu o calote. Todo mundo querendo saber de quem é o filho. É mesmo de Bolsonaro ou esse filho é do Lula? Vamos chamar um economista para nos responder essa questão? Lá vem, a gente só chama o André para bucha, né? Joga no colo a batata quente. Ele já chegou, André Roncaglia, professor economista, que sempre nos ajuda aqui a entender essas questões da economia. De quem é o filho, André? O filho é do Bolsonaro ou o filho é do Lula? Bom dia para você. Bom dia, Fabiola, Leonardo, Raquel, prazer estar aqui. Ó, estou aqui com o teste de DNA, já o documento, comprovando que, na verdade, aqui, olha, tem uma guarda compartilhada, pelo menos a ser disputada aqui por esse déficit, tá? Pelo menos tem uma guarda compartilhada aqui. Bom, o Bom, déficit de 2023, ele é produto de 2 grandes mudanças que tiveram que ocorrer no final de 2022, que foi a PEC da transição, e ao longo de 2023 foi o reconhecimento desses passivos que foram acumulados ao longo do governo Bolsonaro. Então, tem 2 tipos de déficits aqui que a gente tem que tratar. O primeiro é essa combinação do calote dos precatórios, que foi feito a partir de 2021, que somou até mais ou menos ali final de 2023, 93 bilhões, levando um pouco mais adiante até, porque eles seriam só pagos a partir de 2027, né? E tem também uma outra parte que foi a redução do ICMS que foi feito na goela abaixo dos governadores, que causou aí um passivo de algo em torno de 35 bilhões de reais. Quando você soma isso tudo, dá algo em torno de 120 bilhões de reais de um déficit em 2023, de um total de algo em torno de 240 bilhões de déficit. Então é meio a meio, a gente teve o déficit que foi acumulado da gestão Bolsonaro, e os outros 120 bilhões, só para simplificar aqui a conta, tem a ver com a PEC da transição que foi votada no final de 2022. Agora, o ponto importante, e que eu acho que reforça a fala do ministro, inclusive como você colocou, Fabiola, muito afiado ontem, né? Ele estava bem inspirado para reagir ali aos deputados que são mais da base de direita ali da Câmara, é que essa PEC da transição tem a ver com um segundo tipo de déficit,
que foi o déficit social, o déficit na gestão pública, que foi se acumulando ao longo da gestão Bolsonaro em termos de desmonte de programas como farmácia popular, de uma deterioração na qualidade do cadastro único, na maneira como a gente acompanha as pessoas de baixíssima renda no Brasil, que estão ali no limiar de pobreza, extrema pobreza, e também no desmonte, principalmente na qualidade de acompanhamento desses gastos, né? Então tem um déficit social acumulado ali, principalmente com gastos em saúde, que o orçamento secreto, evidentemente, não compensou, porque a gente não tem controle sobre esses gastos de orçamento secreto, que acabam indo também majoritariamente para a saúde, e o governo, obviamente, deve fazer essa arrumação de casa, só que a arrumação de casa veio no sentido de recompor esses gastos. Então é evidente que a crítica ao déficit, né, de mais de 2% do PIB do governo Lula no primeiro ano não é exclusivamente fruto, né, de ações do governo Lula nesse primeiro ano de governo, mas sim majoritariamente de um passivo acumulado do governo anterior. Eram outros episódios interessantes, até para passar para a Raquel e para o Sakamoto, né? Que é a parte também do negacionismo, né? Porque aí, né, nessa esfera, e acusando o Haddad de ele não assumir e tudo mais, ele foi chamado de negacionista. E aí, Haddad, ele foi para cima mesmo. Vamos ouvir. Essa é a prática do bolsonarismo. Não ouvir, não querer saber o que está acontecendo. Ah, vacina, sou contra. Não quer ouvir um cientista. Mas não aponta caminho, é só na desinformação. Isso só me chama de negacionista. Eu defendi a vacina o tempo todo. A Terra é redonda o tempo todo. A Terra é redonda o tempo todo. E vocês negam que a Terra é redonda, vocês negam que a vacina previne, vocês negam essas coisas. Vocês negam que deram um calote, vocês negam que deram um calote em precatório, vocês negam que deram um calote em governador. E eu que sou negacionista? O senhor me chamou. O senhor me chamou de negacionista, eu estou lhe respondendo. Negacionista da economia. O senhor que é negacionista. Da economia. Não, o senhor nega. O senhor fez um discurso de antropologia. O senhor nega o calote? Peraí. Bom, foram quase 5 horas de sessão, até a Madonna apareceu no meio da comissão, né? Até a Madonna foi alvo aqui. Mas vamos lá, Raquel, como é que você analisa, você que também conhece bem o perfil de Fernando Haddad, né? Como é que você analisa a atuação dele ontem, a forma como ele se colocou ali? Ele foi para frente dos bolsonaristas, né? Ele que está muito mais resguardado ali, no papel dele como ministro da Fazenda. Tá certo ele de ir para cima dos bolsonaristas dessa maneira? Ele soltou todo o seu lado político, né? Ele estava afiadíssimo, ele parecia Flávio Dino nos seus melhores dias ali de ministro da Justiça no Congresso Nacional, porque Haddad, desde que ele assumiu o Ministério da Fazenda, ele tem tido um perfil muito cordato, muito ponderado, feito toda a interlocução do governo Lula com a Faria Lima, adotou uma postura que surpreendeu os mercados, uma postura de a austeridade fiscal, tem muita gente que cobraria ali uma postura até mais forte, mas ele encontrou um caminho para poder fazer essa interlocução entre a política do governo Lula, toda essa área política que é tão receosa, acho que receosa não é bem a palavra, mas é tão contrária a esse caminho de austeridade, ele encontrou um meio termo para fazer tudo o que era possível para deixar a economia continuar andando. Agora a coisa está mais complicada, a gente tem sinais mais negativos na economia, que a gente pode até discutir depois, Fabiola, mas Fernando Haddad, ele sempre foi, ele nesse governo está fazendo esse papel de ponte, esse papel mais cordato. Ali não. Ali ele partiu para cima, ele estava no Congresso Nacional, ele vestiu ali o seu manto político, o seu desempenho em debates eleitorais. Me lembro dele num debate com Tarcísio de Freitas no governo estadual, em que ele também foi muito bem, e ele partiu para cima dos bolsonaristas. Ele está num momento delicado, como eu falei, né, tá costurando várias coisas ali, num embate muito forte com o Rui Costa por vários temas, Petrobras, mesmo os temas da taxação ali dos importados, que a gente também
também pode falar mais tarde, mas o ministro estava afiadíssimo, partiu por enfrentamento e era o palco correto para fazer isso, né? É o Congresso Nacional, muitas vezes essas conversas que os ministros são chamados no Congresso, elas se transformam nisso, e aí se ele não se defender, ele vai ser só atacado. Ó, e aí é muito